Atos capítulo 3, dos versos 1 até o 10. Nós vamos pensar aqui nos capítulos 3 e 4. E durante este mês de julho, nós queremos pensar sobre uma vida que glorifica a Deus, vivendo para a glória de Deus. Nós queremos pensar no primeiro instante sobre glorificar o nome de Jesus. E vamos pensar em cima desse episódio que acontece ali com Pedro e João. Atos capítulo 3 diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se imediatamente. Os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado mais uma vez por este privilégio, pela liberdade que temos, ó Deus, de te cultuar e de poder ler e expor a tua palavra. Nós te pedimos que o teu Santo Espírito tenha liberdade, ó Deus, entre nós, de quebrantar cada um de nós e conduzir nossa mente e nosso coração ao centro da tua vontade. Nós oramos gratos desde já, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, imagine como é que é a vida de um homem que está aleijado e que há 40 anos, pelo menos, conhecido por todos, está na porta do templo mendigando, pedindo esmolas. E ele já está tão acostumado a fazer isso que você já deve ter visto algum mendigo fazendo isso, que ele, enquanto vai passando a sua cestinha, a sua canequinha pedindo ofertas, ele mal olha para você, porque ele fala assim: olha, uma esmolinha por favor. Você vai passando, uma esmolinha por favor, e mesmo antes de você chegar, ele já está mudando de mão, ou mudando aquela cestinha, e nem olha para você, porque ele vai pedindo uma esmolinha pelo amor de Deus, uma esmolinha pelo amor de Deus, uma esmolinha pelo amor de Deus, e vai atrás daqueles que podem entregar. Eu fico imaginando esse mendigo que estava na porta Formosa ali, tanto tempo da sua vida, vivendo desta maneira e levando a vida assim. Era posto ali, e ali ele ficava, até que alguém viesse no final da tarde, no final dos trabalhos que existiam ali, lhe buscar. Você pensar aqui que Pedro e João estão chegando às 15 horas da tarde, a hora nona, é porque eles já tinham feito desde as 6 horas da manhã, às 9 a hora terceira, meio-dia a hora sexta, 15 horas a hora nona. Eles começaram a trabalhar às 6 da manhã, mais ou menos, que era quando o dia raiava, e trabalharam até depois do almoço, depois do meio-dia, e já estão no fim do seu dia. Pedro e João vão ao templo, vão cumprir os seus votos, o seu ritual, a sua espiritualidade que eles estavam ainda desenvolvendo naquele momento. E encontram aquele homem que está ali há 40 anos pedindo esmolas. Este homem que tem essa vida, esse cotidiano de anos e anos, essa vida, que eu vou usar essa expressão, meus irmãos, medíocre, que vai, olha, me levam lá de manhã, lá me colocam, lá eu fico, lá eu peço esmolas, no final do dia me tiram dali, me levam para casa com aquilo que eu ganhei. E essa é a vida, é uma vida sem perspectiva, é uma vida sem sonhos, uma vida sem projetos, porque eu sou um aleijado e assim eu vou ficar, assim eu nasci e assim eu vou morrer. Me parece que nós encontramos crentes uns atrás dos outros, geração após geração, de gente que vive de uma maneira medíocre, sem a expectativa de ter algo de inusitado, algo de extraordinário na sua vida, de ter um encontro como este aleijado teve com o nome de Jesus. E a expectativa dele era única e exclusivamente que pudesse receber esmolas de Pedro e João.
No entanto, a sua vida foi transformada de uma vez por todas naquele momento. E Lucas registra aqui que ele então saltou, entrou no templo adorando a Deus, louvando a Deus. E me parece, meus irmãos, que para mim e para você, nós precisamos ter uma vida que, tendo um encontro com Jesus, a gente passe a saltar, andar e a louvar a Deus. E todo mundo precisa ficar perplexo exatamente com o fato de que, desde o dia que encontramos com Jesus, a nossa vida passou a ser uma vida de louvor, de adoração. E é esta vida que glorifica a Deus. Nada menos que isso. Se você está convivendo ou vivendo da maneira como esse mendigo que vive sentado naquele mesmo lugar, recebendo esmolas, você está vivendo muito aquém daquilo que Deus tem proposto para nós. Deus tem proposto uma vida que o glorifique. E você vai perceber, por exemplo, que Pedro e João aprenderam isso. E eles estão ali exatamente para glorificar o nome de Deus. Quando eles vão ao templo, eles vão porque eles sabem que ali eles vão prestar o seu culto, vão se desenvolver, vão aprender e vão falar a Deus o quanto amam. E eles estão em busca de Deus. Eles estão tentando glorificar a Deus. E a primeira lição que nós precisamos aprender da maneira como nós podemos glorificar a Deus é compreender o nome de Deus. Quando Pedro e João falam, olha, em nome de Jesus Nazareno, para nós no Ocidente, nesse tempo, nome é quase como um título. Mas para aquela cultura, o nome era a pessoa. O nome era tudo que aquela pessoa era e representava na sua vida. É por isso que Abraão não é a mudança de nome, é uma mudança de ser. Abrão passou a ser Abraão. Ele passou a ser uma outra pessoa. Quando Jesus diz, você é Cefas, mas agora você vai ser chamado de Pedro, ele não está só trocando o nome, o título desse homem. Ele está falando a respeito de uma transformação de quem ele é. E é assim que a Bíblia trata o nome de Deus. O nome de Deus, o nome de Jesus, representa tudo que ele é, tudo que ele faz. E se você ler o restante do capítulo 3 e capítulo 4, tanto quando Pedro prega às pessoas que estão perplexas, quando ele é chamado diante do Sinédrio para falar, em nome de quem você fez isso? Ele fala de tudo aquilo que Jesus fez. Vocês mataram o santo, mas Deus o ressuscitou. E é nesse nome que importa que sejamos salvos. Não existe outro nome. É por isso que quando nós pensamos no nome, de glorificar o nome, nós estamos pensando que nós vamos glorificar tudo que Jesus fez. E para que isso possa acontecer, a primeira lição que a gente precisa aprender é que a gente precisa tirar o nosso eu de cena. Ninguém consegue glorificar a Deus sentado no trono da sua vida, falando o que deve acontecer na sua vida, tratando Deus como se Deus fosse o seu gênio da lâmpada mágica, ou dizendo a Deus o que ele deve fazer. Você vai se lembrar de Jó no Antigo Testamento, quantos questionamentos ele fez a Deus por causa das circunstâncias que estavam acontecendo na sua vida. Ele não estava satisfeito, ele não estava gostando do que estava acontecendo, os seus planos não eram aqueles. Jó tinha a sua vida muito bem organizada, muito bem planejada, e ele fazia os sacrifícios todos que eram necessários, pensando não somente nele, mas também nos seus filhos, e de repente nada disso funcionou. Cai a tragédia sobre a vida de Jó. E Jó fica vários capítulos tentando entender o que Deus está fazendo. E Deus lhe pergunta, olha, eu tenho sido impactado esses últimos dias, essas últimas semanas, com a história de Jó. E as perguntas todas que Deus faz a Jó, para que ele... Você não consegue responder nem isso, Jó. E quer me dar conselhos? Perceba quem você é. A gente precisa sair desse trono que nós achamos, que nós nos orgulhamos. E a primeira coisa que Pedro faz é exatamente falar assim, ó, eu tenho que sair de cena. Mendigo, aleijado, eu não tenho prata nem ouro. Eu não tenho nada para te dar, eu não tenho nada para te oferecer. Me parece que Pedro aprendeu isso ouvindo do próprio Jesus, porque Jesus, certa ocasião, disse assim, olha, eu vou ser morto. Mas Pedro tomou a frente do colégio apostólico para dizer assim, olha, ainda que todos te abandonem, eu jamais vou te abandonar. Você imaginou Pedro batendo no peito? Falou, eu jamais vou te abandonar. E Jesus fala assim, Pedro, rapaz, essa noite você vai me negar.
antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro cai nisso. E Pedro se decepciona consigo mesmo. E Pedro se afasta do ministério. E é preciso Jesus vir, depois de ressurreto, para restaurar Pedro ao ministério. Porque Pedro percebeu, olha, parece que ele aprendeu que, de fato, eu não tenho nada a oferecer. A única coisa que eu posso dizer a Jesus, como ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Ainda que seja um amor assim meio trôpego, atropelado, que vai claudicante, mas é isso. E é esse Pedro que chega neste momento para dizer exatamente isso. Eu não tenho prata nem ouro para te dar, eu não tenho nada para te oferecer. Mais um pouco à frente, quando ele vai falar com o povo, e o povo está todo perplexo, ele também fala mais uma vez. Vocês, no verso 12, por exemplo, vendo isso, Pedro lhes disse, Israelita, por que isto os surpreende, Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Pedro sabe que não tem nada a oferecer. E sabe, meus irmãos, quando a gente começa a glorificar a Deus, quando a gente percebe que a gente não é nada. A gente tem que tirar o nosso eu de cena, esse ego, esse sujeito que não está aparecendo aqui. Pedro diz, eu não tenho nada, mas toda a construção da frase é exatamente na primeira pessoa, falando, eu não tenho nada, eu não posso fazer. E nós todos, você e eu, a cada dia, a cada momento, nos comportamos exatamente como quem é dono da sua própria vida e sabe o que está fazendo. Se queremos glorificar a Deus, nós precisamos tirar o nosso eu de cena, o nosso ego tem que sair desse trono que se assenta no nosso coração e que diz o que nossa vida precisa fazer. Para a gente poder glorificar a Deus, tirar o nosso ego de cena, para poder nos aproximar do Senhor Jesus. Olha que interessante que Pedro e João, mesmo depois de terem sido batizados no Espírito, de Pedro ter pregado aquele sermão que trouxe 3.000 pessoas aos pés de Cristo, eles vão ao templo para orar no final do dia de trabalho. A gente glorifica a Deus quando a gente está no mundo. Pedro e João continuaram trabalhando e agora, terminado o dia de trabalho, eles estão indo ao templo para orar. Estão indo ao templo para buscar a Deus. E eles vão, diz a palavra, que eles vão, na hora da oração, para orar. Não é possível glorificar a Deus sem oração na nossa vida. Não é possível glorificar a Deus sem buscarmos saber o que é que Deus tem para nós. É este homem que tem a ousadia de falar a este homem que ele deve levantar para ser curado. Você vai se lembrar que Jesus chamou os seus discípulos, lá em Lucas, no capítulo 9 e no capítulo 10. Primeiro chamou os 12 e disse, eu lhes dou poder e autoridade para vocês expulsarem os demônios e curarem enfermos. No capítulo 10 ele manda 72, com a mesma autoridade, com o mesmo poder, com a mesma missão. E eles voltam felizes, dizendo, em teu nome até os demônios nos submetem. Jesus fala para eles, olha, fiquem felizes não somente porque os demônios se submetem ao meu nome, mas especialmente porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E aqui os discípulos estão fazendo exatamente aquilo para que receberam poder e autoridade. Você vai se lembrar que no comecinho de Atos, Jesus fala para os discípulos, olha, vocês vão receber o Espírito Santo, a virtude do Espírito, e vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins do mundo. E aqui eles estão fazendo exatamente isso, lembrando as palavras de Jesus. Um pouco mais à frente, no capítulo 4, o Sinédrio chama Pedro e João, porque todo mundo ficou perplexo. E Pedro, então, o que ele faz? Ele prega o nome de Jesus. No verso 16, ele diz assim, pela fé no nome de Jesus, o nome que curou este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. E eles falam de Jesus. Quando o Sinédrio chama Pedro e João para questioná-lo, no verso 7, mandaram trazer Pedro e João diante... 4:7, tá, irmãos? Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro,
cheio do Espírito, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Sabe? Lá em Lucas capítulo 12, certa ocasião, os discípulos, Jesus faz uma série de advertências aos seus discípulos, que eles não deveriam ter medo diante da vida, porque eles valiam muito mais do que os pardais. E ele disse assim, no final desse trecho: eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos dos céus, de Deus, perdão. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. O Espírito Santo vai estar ao lado de vocês e vocês não devem ter medo de seguir a orientação que o Espírito está dando. E é o que Pedro e João vão fazer diante de um sinédrio pronto a castigá-los, que já os havia preso, já havia deixado a noite toda preso. Você vai se lembrar também que Jesus, na noite em que instituiu a ceia do Senhor, lá em João capítulo 14, ele vai falar: olha, o Espírito Santo vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu lhes disse. E está se cumprindo aqui. Pedro, diante do sinédrio, com ousadia, diz dizendo: existe só um nome ao qual nós devemos honrar. E esse nome é o nome de Jesus. Nos versos 18 em diante, quando eles começaram a discutir entre eles, diz assim, então, o sinédrio discutindo entre eles, disse assim: então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Tudo aquilo que Pedro havia falado, eu quase consigo imaginar Pedro apontando para o nariz deles. Vocês o crucificaram, mas Deus o ressuscitou. E eles ouvindo aquilo, as pessoas ouvindo aquilo, e como diz Lucas registra, mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. A gente precisa cultivar uma intimidade com Deus, aprendendo a ouvir a voz do Espírito, aprendendo a ser obediente a Deus, às orientações que foram dadas, como foram dadas a Pedro e João. Vocês recebem poder e autoridade, vão e falem. Vocês vão receber o Espírito Santo, sejam minhas testemunhas. Vocês receberam de graça, deem de graça. E Pedro e João estão falando para aquele homem: eu não tenho nada para te dar, mas em nome de Jesus, é isso que eu posso te oferecer. E falam para aqueles homens: nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Se a gente quer glorificar o nome de Jesus, a gente precisa falar a respeito do nome de Jesus. A gente precisa experimentar Jesus na nossa vida. A gente precisa se levantar da mediocridade que a gente fica, às vezes, como que mendigando algo de Deus. Eu queria ter uma experiência com Deus, eu queria ouvir a voz de Deus, eu queria experimentar esse Deus, eu queria ver Jesus na minha vida, esperando esmolas, quando Jesus quer fazer algo de especial na nossa vida. Foi assim que aconteceu com Pedro, e Pedro e João puderam abençoar o outro, pregar a multidão, pregar as autoridades. E, meus irmãos, termina esse texto dizendo que Pedro e João, depois que são soltos, sem se intimidar diante das autoridades, eles voltam para os seus companheiros. Para quem nós voltamos, revela onde está o amor no nosso coração.
aquilo a quem nós mais amamos. Quarta-feira nós aprendemos que o amor faz por Jesus algo que a gente não faz por mais ninguém. E quando a gente é solto, tem liberdade, para onde nós voltamos? Se queremos glorificar o nome de Jesus, os nossos passos, os nossos retornos, os nossos vínculos, precisam revelar quem é que o nosso coração ama. Pedro e João poderiam ter fugido dali por causa da insistência, da ameaça que o Sinédrio fez para ele, mas eles voltam exatamente para os seus companheiros. Meus irmãos, Pedro no início e João vão naquele dia às 15h, na hora da oração, para orar no templo. Eles são presos, passam a noite na cadeia, no outro dia são interrogados pelo Sinédrio, depois de provavelmente para o final do dia são libertos, e aí eles voltam para encontrar a igreja reunida em oração. A oração é muito, 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 muito importante. E não somente a oração que a gente faz para pedir para Deus nos libertar de uma dívida, de um problema de saúde, para consertar algum tipo de relacionamento, mas aquela oração que reconhece o nome de Jesus, que faz como Davi orou naquele dia, dizendo: Tu és o soberano, Tu és magnífico, Tu és glorioso, o Senhor é que é dono de todas as coisas. E quando eles se reúnem com a igreja, exatamente a oração deles é exatamente nesse sentido, e chamam Deus de soberano. O nome pelo qual eles identificam a Deus nesse momento é de soberano. Porque sabe que Deus é soberano? Porque Deus decidiu curar aquele aleijado, depois de 40 anos na Porta Formosa, mendigando. Porque Deus é soberano, e por mais que o Sinédrio quisesse impedir que eles ensinassem em nome de Jesus, não foram capazes. Por mais que eles fossem poderosos e conhecedores das doutrinas, eles reconheceram que Pedro e João, apesar de serem homens humildes, tinham os argumentos certos, eles não poderiam impedi-los de falar. E tiveram que simplesmente deixá-los ir. Eles se reúnem com a igreja para exaltar a Deus, reconhecendo-o como soberano. Eles olham e eles citam aquilo que Davi escreveu. Tu falaste, e eles estão pensando no passado, pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Eles olham para o passado, eles enxergam a vida como uma referência no passado. Lembrando que os homens e os governantes, eles se enfurecem contra o Senhor e contra o seu ungido. Esse salmo está falando de Jesus, o ungido do Senhor. A igreja se reúne para orar e tem essa referência nas Escrituras, nos salmos de Davi. No verso 27, eles falam: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se contra os gentios e o povo de Israel nessa cidade para trabalhar contra Jesus, a quem tu ungistes. E eles conseguem olhar para o presente. Tem a referência do passado nas Escrituras, olham o que estão vivendo. Você quer glorificar a Deus? Você precisa ter essa referência nas Escrituras, para poder olhar o seu presente e interpretá-lo à luz das Escrituras, não à luz de si mesmo, nem do seu coração, nem do seu ego, porque o ego tem que sair de cena. E olhando para Jesus, eles conseguem entender que Herodes e Pôncio Pilatos e o povo de Israel que lutou contra Jesus não tem poder. E é essa oração que deixa a igreja fervorosa, uma igreja que glorifica a Jesus, que glorifica o nome de Jesus, e glorifica como? Olhando para o futuro e pensando e fazendo uma oração. Quando ele chega no verso 29, agora, Senhor, considera as ameaças que nós acabamos de falar de Herodes e Pôncio Pilatos e do Sinédrio. E no verso 30 diz, verso 29 ainda, capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente e estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. A gente quer glorificar a Deus, e a nossa vida precisa glorificar a Deus. A gente precisa ter essa referência nas Escrituras para entender o presente que vivemos e para poder projetar um futuro
peça, que anseie, que deseje, que planeje, que busque exatamente isso, capacitação para anunciar a palavra com coragem, que tenha planos que honrem o Senhor, que tenha expectativas no coração, que Deus estenda a sua mão para curar e fazer e realizar milagres. Que a gente, quando dobrar os nossos joelhos, dobre os joelhos na expectativa de que Deus faça algo de especial. Que aqueles pedidos que nós temos no nosso coração não se esmoreçam diante dos dias, semanas, meses e anos em que lutamos com Deus para que algo aconteça. É assim que nós vamos glorificar a Deus. É assim que começam a glorificar. E aí, nos versos finais do capítulo 4, nós encontramos a graça de Deus se manifestando. Porque quando a gente glorifica o nome do Senhor Jesus, o que acontece é que nós criamos um ambiente da graça de Deus. Um ambiente onde as coisas acontecem. E aí eles vão falar exatamente, desculpem citar mais uma vez, de Barnabé. Eles vão falar exatamente que eles conseguiram se unir. Sabe o que glorifica o nome de Jesus? É quando a igreja anda em unidade, da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. As bênçãos transbordam da nossa vida para a vida das pessoas. Nós aprendemos essa semana, eu tenho que encontrar alguém a quem cuidar e alguém que vai cuidar de mim. Porque eu deixo de pensar somente em mim mesmo e as bênçãos que vêm sobre a minha vida transbordam. É por isso que Jesus disse para os seus discípulos: vocês receberam de graça, deem de graça. Vocês receberam poder e autoridade, curem os enfermos, libertem os cativos, preguem o evangelho do reino, sem medo, mas com ousadia, no poder do Espírito. Sejam cheios do Espírito, porque para isso vocês receberam o Espírito. Para que as pessoas, ao verem isso, fiquem extasiados, fiquem perplexos, fiquem admirados com a maneira como vocês adoram a Deus, como vocês glorificam a Deus. É assim que acontece. Como diz Lucas, aqui registra, que grandiosa graça se manifestou naquele povo. Ninguém considerava unicamente o que era seu, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Por isso não havia gente necessitada. Nós precisamos tirar o eu de cena. Nós precisamos buscar, cultivar uma comunhão profunda com o Senhor Jesus, na oração, no conhecimento da palavra, no serviço da igreja. Voltar para os seus, estar com os seus, orar com a igreja, servir na vida da igreja. É assim que glorificamos o nome de Jesus. E nós precisamos, meus irmãos, por fim, permitir-se ser instrumentos de Deus. Quantas pessoas passam na sua vida e na minha vida durante uma semana que são como este aleijado? Que estão na vida, como dizia o poeta, esperando a morte chegar. Sem perspectiva, sem planos, sem sonhos, sem desejos. E você é a pessoa que não tem nada para oferecer. Assim, não tem nada para oferecer. Mas você pode oferecer o nome de Jesus, o poder de Jesus, a salvação que há em Jesus Cristo. É essa vida entregue, posta diante de Deus, disposta a ser um instrumento de Deus, que glorifica o nome de Jesus. Porque pense bem, Jesus fez tudo isso que Lucas registrou, essas pregações que Pedro faz diante da multidão que vê o homem sendo curado lá no templo, e diante do sinédrio que questiona Pedro e João. Agora imagine se Pedro se calasse. Se Pedro, que foi batizado com o Espírito, não tivesse ousadia de ouvir a voz
de Deus pedindo para ele curar aquele homem, para ele pregar a Jesus. Mesmo que esses homens quisessem, olha, você vai se lembrar que o Sinédrio pagou, subornou os soldados para que mentissem que Jesus não havia sido ressuscitado, que haviam roubado o corpo de Jesus. Esse mesmo Sinédrio. E agora está Pedro aqui dizendo assim, como eu disse, apontando o dedo no nariz deles, vocês o crucificaram, mas Deus o ressuscitou, e Ele está vivo, quer vocês gostem, quer vocês não gostem, quer vocês queiram nos prender, açoitar ou não, é isso que nós vamos falar, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Quero glorificar o nome de Jesus. O que é que você tem visto e ouvido? Para que você possa compartilhar com outras pessoas. O que você pode oferecer para aquele que passa por você e está mendigando? Uma esmolinha, por favor. Eu quero uma oração pelo meu casamento. Eu quero uma oração pelas minhas finanças. Eu quero uma oração pela minha saúde, por aquele parente que mora longe, que está doente. Eu queria uma oração, pedindo uma esmolinha. E a gente não é capaz, por vezes, de falar de Jesus. Rapaz, eu tenho muito mais que uma oração pelo seu casamento. Eu tenho muito mais que uma oração pelas suas finanças. Existe um nome que pode mudar a história da sua existência. Se você morrer sem pagar essas dívidas, se o seu casamento não prosperar, se você não tiver todas as respostas que você quer ter, eu quero informar a você que Jesus pode mudar o rumo da sua existência. Quando eu falo da esmolinha, Jesus é a resposta para todas as coisas. Seja o problema no casamento, seja o problema nas finanças, seja a falta de perspectiva, de sentido da vida, Jesus é a resposta. Jesus é a resposta. O nome de Jesus é poderoso para mudar a sua história, como nós acabamos de cantar. Eu espero que você tenha esse testemunho para oferecer às pessoas. Jesus mudou a minha história. Eu não fiz nada. Eu não fui poderoso para mudar a minha história. Mas Jesus, quando entrou na minha vida, transformou aquilo que eu sou, transformou a minha existência. E o que eu faço agora é que eu não posso deixar de falar do que tenho ouvido e vivido. Eu queria convidar você a pensar quem está sentado no trono do seu coração neste momento. É o seu eu? É o seu ego? É você que tem ditado as regras, as direções, os caminhos da sua vida? Tira o seu eu de cena. Destrona ele agora. Talvez você faça uma avaliação da sua vida e descubra assim que eu tenho cultivado pouquíssima comunhão com Deus. Eu sei citar um versículo ou outro que às vezes eu ouço alguém falar, mas eu não tenho tido prazer de, mesmo terminado o meu dia de trabalho, cansado, buscar a presença do Senhor. Orar, querer comunhão com Ele, buscar esse poder na minha vida. É hora de você falar: Senhor, me perdoa. Eu quero agora caminhar na Tua direção. Eu quero agora ter mais intimidade contigo. Eu quero agora manifestar na minha vida alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus. Talvez você também esteja lidando com a sua vida neste instante, lidando com o seu presente, sem usar ou sem levar Jesus em consideração, como uma referência da sua vida. Você olha o presente e fala assim: nossa, nós estamos
perdidos. O dólar vai bater em 8, a política vai dar um problema, vai ter a terceira guerra mundial, e você não é capaz de olhar Jesus e falar assim: o Senhor é soberano. Vai dar uma paz que excede todo o entendimento. Nada está acontecendo e nada vai acontecer. E às vezes sem que Jesus conheça tudo. Talvez você esteja dirigindo a sua vida única e exclusivamente por uma perspectiva sua, sem considerar o que as Escrituras falam a respeito do Deus a quem você busca em oração, do Deus a quem você fala: Senhor, mostra a tua vontade. Então agora é hora de pedir perdão a Deus. Falar: Senhor, eu quero entender a tua vontade. Eu quero ter plena consciência do que o Senhor tem. Então faça isso agora. Vou pedir para você falar com Deus. Esse Deus que é soberano. E Jesus nos ensinou a orar no nome dEle. Porque quando oramos e falamos e terminamos nossa oração no nome de Jesus, parece engraçado, mas nós estamos lembrando ao nosso Deus, ao Pai querido, que nada vai ser respondido porque algum de nós tem algum tipo de poder, mas tudo por causa do que Jesus fez por nós. É no nome de Jesus e de toda a obra que Ele realizou, vindo ao mundo, morrendo na cruz do Calvário, derramando um sangue que é precioso para perdoar pecados, e ressuscitando ao terceiro dia, vencendo a morte, nosso último inimigo. É nesse nome que nós oramos, e é nesse nome que Deus nos atende.